Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Espaço Cidadão, o seu lugar reservado toda quinta-feira às 21 horas. Hoje vamos explorar a importância da consciência coletiva no exercício da cidadania. No episódio anterior, discutimos um pouquinho sobre os mecanismos de participação social e a sua relevância para a democracia. Hoje, vamos avançar destacando como a união do coletivo fortalece nossa sociedade. A participação coletiva é essencial para contribuir e construir em uma democracia sólida e garantir uma administração pública eficiente. Cada cidadão deve buscar conhecimento disponível em cursos gratuitos online ou oferecidos por instituições governamentais. A participação popular em consultas públicas, audiências e ouvidorias promove o diálogo, sim, entre governo e sociedade, baseados em princípios como legalidade e transparência. Os conselhos municipais, estaduais e nacionais desempenham um papel vital na fiscalização da gestão pública, garantindo o alinhamento com os interesses da comunidade. Destacamos e vamos destacar um exemplo da população de Nova Roma, no Rio Grande do Sul, que se uniu para construir uma ponte essencial para a comunidade. A consciência do coletivo é fundamental. Desde os primórdios da humanidade, nós dependemos do coletivo, do grupo, para a nossa sobrevivência. Reconhecemos que a cidadania é uma ferramenta poderosa na mudança social, fortalecida pela união entre indivíduos. Une-se a nós nesta importante conversa. Somente através da unidade e colaboração podemos moldar o futuro que desejamos. Este é o podcast Espaço Cidadão. Obrigado por nos acompanhar e, como sempre, comigo, professora Débora Teófilo, que já vai saudar a todos vocês. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. São todos muito bem-vindos. É um prazer estarmos juntos essa noite. No primeiro momento, eu quero expressar todo o meu sentimento aos nossos cidadãos do estado do Rio Grande do Sul, por todas as comunidades que foram atingidas por essa catástrofe, e externar o nosso sentimento, a nossa oração. Nós estamos orando com vocês e, na medida daquilo que está ao nosso alcance, contribuindo com as pessoas que estão encaminhando para o Rio Grande do Sul as nossas doações. Que Deus traga o consolo, a força, o ânimo que vocês precisam. Começar o podcast com essa mensagem não é o que queremos, nós precisamos, porque são irmãos, amigos, pessoas de fato que precisam de ajuda. E mais uma orientação: cuidado com os golpes. Há muitas pessoas pedindo ajudas que não é verdadeiro. Verifique, veja quem é, procure se informar para que você não caia em nenhum golpe. E ajude a pessoas que realmente estão levando esses valores e até mesmo os mantimentos e donativos para chegar até o Rio Grande do Sul. Tem sido um tempo muito difícil, mas queremos dedicar esse podcast aos nossos irmãos e irmãs ali do Rio Grande do Sul. Até mesmo porque, professor Euler, são pessoas que nós podemos, assistindo aos vídeos que estão sendo compartilhados, nós podemos perceber o quanto essas pessoas têm demonstrado o seu interesse, o seu amor uns pelos outros. Então, o exercício da cidadania, para você que acompanha aquilo que tem sido compartilhado pelas redes sociais, você pode perceber o exercício da cidadania no ato de muitas pessoas, na contribuição, na doação, na participação. Há pessoas que estão há dias sem dormir, colocando não apenas os seus bens, aquilo que possuem,
e a serviço dessa população, mas, acima de tudo, tem doado a si mesmo seu tempo, a sua saúde, o seu esforço, na tentativa de salvar pessoas, de consolar pessoas, de aliviar o sofrimento das pessoas. É um exercício de cidadania que a gente pode perceber pelo Brasil afora. Os estados que estão fazendo as doações, né, não apenas pessoas físicas, empresas, empresários, estados, cidades. Então, é muito bom podermos perceber num momento como esse todo o exercício de cidadania. Cidadania é amor, é um ato de amor, porque nós buscamos o bem comum. Isso é cidadania. Ainda muitas pessoas têm me mandado mensagem e pedido para que eu repita com mais clareza a definição de cidadania. Mas não há outra palavra melhor para definirmos cidadania nesse momento, senão amor. Amor pelo próximo. Quando você pensa que aquilo que você está fazendo não lhe traga nenhum benefício próprio, porém traz um benefício coletivo, e você pode alcançar muitas pessoas. É isso aí, pessoal. SOS Rio Grande do Sul. Vamos todos nos unir com uma só corrente, fazendo valer a nossa cidadania. E eu quero começar, Débora, com a primeira pergunta. Qual é o papel da participação social coletiva na construção de uma democracia? É o nosso grande desafio, né? Como já falamos de outras vezes, o maior desafio para a construção de uma nação democrática é a participação popular. Sem participação popular, nós ficaremos sempre na mão ou nas mãos de um pequeno grupo. E aí, se nós observarmos bem essa questão de candidatos e voto, nós podemos observar que não são as mesmas pessoas. É sempre a mesma família, o mesmo sobrenome que se perpetua no poder. Então, quando pensamos em democracia, eu sei que a primeira coisa que nos vem é a questão do voto. Mas nós precisamos entender que o voto é o princípio, é o começo, mas que nós temos uma longa e desafiadora caminhada na fiscalização do trabalho daqueles em quem nós votamos. Se você votou, escolheu uma pessoa para ocupar um cargo público, para exercer uma função administrativa pública, então nós precisamos ter a consciência que a fiscalização é nós que fazemos, o controle social. E nós vamos sempre partir desse princípio, porque não há outra forma. Não podemos pensar, conversar, discutir, refletir cidadania sem considerarmos essa questão da consciência. É fundamental a consciência coletiva. E aí, tem algumas pessoas que afirmam que não existe uma consciência coletiva se não começarmos por uma consciência individual. Tudo bem, podemos até pensar dessa forma, né? Mas também precisamos considerar que hoje a nossa cultura está muito centrada na questão do indivíduo, muito centrada nos valores individuais. São importantes? São importantes, claro que são. São conquistas que foram acontecendo no decorrer da história. O direito da pessoa, o direito do indivíduo. Mas o indivíduo não existe sem o coletivo, né? Nós somos seres extremamente, como você disse, né, no começo, nós somos seres extremamente dependentes do coletivo. O coletivo em todos os aspectos, não apenas na questão de coisas, né, produção ou dependência de bens materiais, mas também, e primeiro, na questão emocional. Nós não socioemocional. Isso, né? Exatamente, socioemocional. Nós precisamos uns dos outros. Então, quando nós olhamos
olhamos para a mais antiga história da humanidade, nós vamos sempre ver o ser humano vivendo em comunidade, vivendo em sociedade, vivendo em grupo. A gente até pode pensar na questão do coletivo, quando nós falamos do coletivo, vamos brincar um pouco aqui. Sabe lá na escola, quando você estava lá no ensino fundamental 1, e aí a gente trabalha uma questão de substantivo coletivo, né? Então vamos lá. Coletivo de lobo. Alcateia. Coletivo de abelha. Colmeia. Colmeia. Então, coletivo. E coletivo de humanos? Pois é. Pessoas, em inglês seria people. Coletivo de humanos. Grupo. Sociedade. Nós não paramos muitas vezes para pensar, né, nesse conceito. Mas nós precisamos construir essa consciência, principalmente a nossa cultura brasileira. E como a gente constrói? Conversando, dialogando, discutindo a respeito disso. Precisamos conversar mais a respeito desse conceito, porque nós estamos nos perdendo. Olha para a condição da família, né? A família é o nosso primeiro grupo. A própria família muitas vezes não se reúne para se conhecer, para conversar, né? Essa semana, na nossa página, nós colocamos uma reflexão a respeito disso, que a cidadania começa em casa, né? Num pequeno grupo, quando nós sentamos para discutirmos as nossas necessidades e dificuldades como família. Isso é um exercício de cidadania, é um aprendizado de cidadania, porque não existe cidadania individual. A cidadania, por si só, é um exercício em benefício do coletivo. Eu vou aproveitar o que você está falando para convidar você a exercer o seu papel de cidadão, porque a gente sozinho aqui não vamos longe. Mas se você compartilhar o nosso podcast agora, você vai estar colaborando para o Magote, a Patuleia, o Poviléu, a gente, um coletivo de humanos. Fiz uma pesquisa rapidinha aqui, né? Chusma, essa é antiga do tempo da minha mãe. Coletivo de humanos. Chusma é o mais antigo. Ainda se usa em Portugal, né? Mas veio alguns coletivos aí. Por favor, compartilhe, chame o pessoal. Estou vendo ali, temos poucas pessoas ainda conosco aqui ao vivo. Vamos compartilhar já no chat, chat do WhatsApp, os seus grupos, qualquer que você deu a dica aí. Manda um oi aqui pra gente, por favor, que a gente quer saber de onde você está falando. Ok, Poviléu? É isso aí. Poviléu. É um dos coletivos de povo. Poviléu. Chusma. Chusma é o mais antigo. Mas hoje, com a contextualização, nós falamos gente. O coletivo hoje no contemporâneo é gente. O indivíduo, coletivo, gente. Pessoas unidas, pessoas conscientes, pessoas dispostas, pessoas corajosas. Sim. Pessoas conscientes da necessidade que nós vivemos hoje, talvez como nunca na nossa história. É verdade. Nós estamos vivendo um momento desafiador da polarização de tudo, né? Então, nós precisamos, mais do que nunca, nos unirmos, nos fazermos grupo, gente, para enfrentarmos todos os desafios que estão diante de nós. Olhamos para toda essa situação do Rio Grande do Sul e para tudo aquilo que está acontecendo em torno dessa tragédia. Sim. Principalmente quanto à questão do exercício da cidadania, o direito à liberdade, o direito a expressar o seu pensamento.
Nós precisamos nos atentar. Não dá mais para nós negligenciarmos o nosso papel e ficarmos no nosso canto, no nosso sofá, assistindo a situação, indignados. Há situações em que nós podemos, de forma direta, nos manifestar. Eu quero levantar aqui uma questão que foi colocada hoje na Câmara Federal. Nós temos aí um projeto de lei que foi aprovado no Congresso e que foi encaminhado para ser sancionado pelo Executivo. Sim. E não foi. Que é a questão da saidinha, né, das pessoas que estão cumprindo pena e que, por vezes, durante o ano, em ocasiões especiais, são liberadas nas chamadas saidinhas. Esse projeto de lei de 2022, ele foi colocado para participação popular no site, na página do Senado, na página da Assembleia Legislativa. E com muita tristeza eu acompanhei o número de pessoas que participaram dessa consulta. Somos mais de 200 milhões de brasileiros. Nós tivemos uma participação de 2.000 pessoas. 0,01%. É muito difícil, gente. Nós não podemos mais ficar, cada um na sua casa, ocupado com aquilo que é pessoal, individual, e estamos abrindo mão do coletivo. Segurança. Nós estamos numa situação em que nós precisamos mudar o nosso comportamento. Eu hoje estou disposta a te fazer um apelo de todo o meu coração. Faça alguma coisa. Você não precisa sair do conforto da sua casa. Acesse a página do Senado. Acesse a página da Assembleia. Acesse. Coloque lá a sua posição. Nós temos lá projeto de lei com respeito ao aborto. O que você pensa sobre o aborto? Se manifeste. É muito simples. Você apenas terá que entrar na página por meio do gov.br, com o seu CPF, com a sua senha, e clicar sim ou não. O sim está em azul, o não está em vermelho. Faça a sua opção, mas precisamos participar. Precisamos mudar essa cultura da indiferença, da frieza, do descrédito, da incredulidade com respeito à vida pública. Não estou me referindo à pessoa do político. Não estou falando disso. Eu estou falando de cidadania, de participação, de controle social. Você precisa participar. Você precisa ter essa consciência e você precisa chamar as pessoas que você conhece para vir junto. Vamos juntos. Vamos juntos, é o nosso convite, né? Da nossa página, do nosso podcast. Vamos juntos nessa mudança, nessa construção de uma sociedade consciente, participativa, uma sociedade politizada. Vamos fazer desse momento de sofrimento, de dor, de indignação, um momento também de força para nos colocarmos de pé, de coragem para nos levantarmos e mudar toda a nossa história. Vamos juntos? Vamos juntos. Daí agora, e falando na semana passada, nós falamos de mecanismos também de como exercermos a nossa cidadania na participação social. Nós mostramos e ficamos devendo para o pessoal, né, algumas dessas páginas. Página de
capacitação, né? Ficamos de mostrar também para o pessoal o acesso à página do Senado, da Câmara, e eu gostaria muito de fazer isso. Tudo bem? Tudo bem. Então, Nós falamos sobre a questão do aprendizado, sim. da formação do cidadão, porque se você não tem um mínimo de conhecimento, fica difícil para você participar. Até para argumentar, Né? Isso. Então, entender o que está acontecendo, por que está acontecendo. Então, no primeiro momento, você trouxe, né, a contribuição de alguns sites de formação gratuita. Né? É só acessar, fazer a sua inscrição. Tudo pelo gov.br. Você tem que validar tudo pelo seu celular. É mais rápido. E aí você fica com categoria ouro pelo celular. E aí, ficando categoria ouro, você tem acesso a tudo. Muito fácil. Aí você na sua mão. Isso, você falou para nós do AvaMec. AvaMec, você consegue colocar para a gente ali ver? Falou da escola virtual, de saber mais. Aprender mais. Aprender mais. Isso. Então, são oportunidades para você fazer esses cursos que são 100% online, um vocabulário fácil, com vídeos, né? Bem interessante, bem estimulante, muito tranquilo para você entender a organização política, social e também participar. Então, nós temos ali. Isso, olha, está aí na nossa página agora, né? Você pode visualizar. Está na tela, gente. Isso, está na tela aí para você. Então, são cursos curtos. Esse, com a formação em gestão da educação municipal. 20 horas, 30 horas, você fica capacitado até mesmo para participar dos conselhos. E falamos semana passada também, né? Falamos bastante dos conselhos. Isso eu estou fazendo, gente, ó. Já acessei a sala 1, a sala 2, então, e aí cada vez que você estuda um módulo desse, ele vai abrindo módulos seguintes. Tem uma provinha e depois lá no canto tem um certificado. Você pode emitir os seus certificados. Abre ali, por favor, Ney, onde está o campo de certificados, o pessoal vai ver os meus certificados. Eu tenho muitos ali. Mas não abre isso, pessoal. É só para só se você clicar no certificado. Só para eles verem as listas, como que aparece. Pode abrir lá. Lá no cantinho tem certificado. Não dá para ver o meu certificado literalmente, mas você vê só a lista de certificados. Que dá beleza. Esse é o de liderança e gestão. Ok, lá no cantinho, né, tem lá, ó, tem certificados. Eu consigo ver daqui. Isso aí, garoto, perfeito. Então, aí, depois que você termina o curso, ele gera esse certificado. Se você é professor, por exemplo, isso você pode usar para contar a pontuação, para a evolução da sua carreira. Né? Se você, no caso, é um gestor, também conta pontos. E fora que, o que é mais importante, né, Débora? O conhecimento. Né? São vários cursos. Isso, bem, obrigado, hein? Quando você pode estar preparado para acompanhar um conselho municipal, né? Conselho estadual, tem os conselhos nacionais também. Então, fazer parte de um conselho é fundamental. E aí você pode fazer o curso e depois procurar um conselho da área que você se identifica. Sim. E você participar, começar participando no sentido de ouvir as reuniões, ouvir os relatos, e com o tempo você vai se capacitando para fazer parte, mais tarde até se candidatar para a liderança de um conselho municipal. Porque o conselho municipal é o que nos aproxima mais na questão da fiscalização, né? Então, nós vimos essa questão da formação. Sim. Depois, no segundo momento, nós vimos a questão da participação popular nas consultas públicas. E nas consultas públicas é que eu gostaria, então, que a gente pudesse abrir a página do Senado primeiro, depois da Câmara. Então, vamos lá, Ney. Mostra para o pessoal de casa a página do Senado. E você depois pode printar a tela aí, ó, para vocês pegarem o endereço. Tá bom? Essa aí, na verdade, é da Câmara, né? Essa é da Câmara Legislativa, essa página que está aberta agora. Comissão de Defesa do Consumidor. Aí nós podemos ver consulta pública, essa é da Câmara, né?
E aí nós temos aí as várias consultas públicas que estão em aberto, e aí você pode participar. Essa partezinha verde aí, você pode clicar nela, por favor? Consulta pública. Quando você abre, ali tem um resumo, né, dizendo para você sobre o que é essa consulta pública, ela se refere ao quê? Especificamente essa consulta pública aí, ela está falando sobre a questão de melhorias no regulamento eleitoral. Então, se você ler, tem essa partezinha azul que você vai clicar e vai abrir o texto completo, e você pode ler do que se trata. E Diário depois, social, né? Ali a Sim. participação mudou. e aí, sim, e aí lá no finalzinho tem a opção para você colocar a sua opinião, a sua participação. Se você é a favor ou não, né? Você não precisa justificar E há várias visualizações ali, né, Débora? Sim. Ali, de cada item você pode comentar, né? Isso. Interessante. E aí, depois, no finalzinho, você coloca lá sim ou não, sem precisar justificar a sua decisão. O desafio é esse. O desafio é você abrir, é você ler, é você conhecer e depois encontrar o espaço onde você pode participar. Uma outra coisa interessante também na Câmara é que você pode sugerir projeto de lei. E tem espaço também onde você pode entrar e sugerir para os deputados, e eles vão observar e eles podem considerar essa sua sugestão, né? E você poderá acompanhar isso. Vamos lá na página do Senado? Sim. Consulta pública. É isso aí. Aí, isso aí. Consulta pública. Então, nós temos os números aí, né? Os números de pessoas que estão participando. Nós temos aí as proposições mais votadas do dia, mas descendo um pouquinho, nós podemos encontrar todas as proposições que estão em aberto. Pode descer mais um pouquinho, aí. Ver todas as proposições embaixo. Isso. Aí você vai encontrar todas as que ainda estão em aberto. É aberto e às vezes executadas, né, também. Parece? As? Executadas, as que Sim, já foram sim, as que executadas. já Foram encerradas, né? Sim, já foram encerradas. Então, onde você vê a partinha azul, é o avanço do sim. Onde você vê a parte em vermelho, É o avanço o avanço do não. E aí você pode abrir também, se você não se contentar com o resumo colocado e quiser ler mais a respeito, você pode clicar, abrir, né, a proposição e ler. Mas quando você coloca ali o seu voto, você faz a opção por votar, vai te levar primeiro no golpe, você entra com a sua senha do golpe e volta lá e você pode dar o seu voto. Então, aí nós temos uma outra proposição que está sendo muito discutida e com pouca participação popular, foi a questão também do pagamento do seguro de veículo. Né? Estava aí uma discussão esses dias todos na internet. Então, se a gente olhar o número de pessoas que participaram também, é irrisório. Ricardo, e é tão simples. Entra lá, dê o seu voto. Imagina você, se numa proposição dessa, nós tivermos numa única proposição a participação de pelo menos 100 milhões de brasileiros, Só vai passar o que de fato for relevante para nós. exato. Foi importante para nós. Nenhuma figura desses políticos teria coragem de votar contrário A população. à população. O grande problema, a votação de hoje, por exemplo, Sim. por causa de um voto, né? Uhum. Por que 41 votaram
contrário aos anseios da população. Por quê? Porque a população não se manifestou. Ou um número insignificante. Porque haverá sempre a questão da proporção. Sempre haverá. Isso é a democracia. E é nisso que nós temos que ficar atentos. Então, em determinado assunto, que houve uma grande comoção social, todo mundo toma uma atitude diferente. Não importa se é governo municipal, estadual, federal, ele sempre vai levar em consideração o quanto aquele assunto provocou uma comoção no país inteiro. Agora, aquilo que não é relevante, naquilo que a população ignora, o que os políticos vão entender? Pouco importa para a população. Então, tomemos a decisão que nos cabe, ou que achamos melhor. E aí nós ficamos reclamando o tempo todo. Nós tivemos também aí a votação a respeito do aumento do judiciário. De novo, gente. Né? Aí nós reclamamos. O aumento que vem é para o judiciário. Mas nós participamos. Foi colocado lá para nós. Para nós darmos o nosso parecer. Então, nós precisamos. Mostramos aí para vocês que a questão é simples. Mas temos ainda também aí a questão do executivo. O executivo também, ele abre a participação, porque é dele abrir. Não porque ele é bom. Se nós não temos isso a nível municipal, é porque nós não cobramos. Porque a nível municipal também deveríamos ter um espaço onde nós poderíamos colocar o nosso ponto. Se é um município pequeno, as pessoas podem ir pessoalmente, ou se não, pode ser feito dessa forma, né? Utilizando o eletrônico. Mas o município deve agir dessa forma. Tanto a Câmara Municipal quanto o Executivo. Abrir para a população aquilo que está sendo apresentado, proposto, e ouvir da população sobre o assunto. Né? E aí, vou repetir de novo, o que a população quer? Praça ou um hospital? Essa prioridade é você quem vai dar. É a população que tem que definir, né? E muitas vezes nós falamos, mas como eu participo? Precisamos buscar os canais. E se eles não existem no município, nós devemos exigir. Cobrar. Devemos cobrar. Devemos acionar o Ministério Público. Devemos acionar a Câmara Municipal. Devemos exigir do Executivo. Onde é que está o espaço que eu posso participar? Se nós não sabemos onde ele está, nós podemos questionar, perguntar. Onde eu posso colocar a minha opinião? Como alguém que paga os impostos, né? E sustenta essa máquina pública. Nós sustentamos com os nossos impostos. Então, onde é o espaço da nossa participação? O Senado deixa aí aberto, né? A Assembleia Legislativa e também temos o Executivo. Vamos dar uma olhadinha aí no gov.br, Participa Mais Brasil, consultas públicas. Vamos lá, Neia, com você, que leva para a gente aqui. É isso aí mesmo. Sobe só um pouquinho. O pessoal vê o cabeçalho. É esse aí. Comissão de Defesa do Nossos Consumidor. pessoas. É isso? E o outro? Consulta Mais Brasil. Como que é o nome do site? O site é gov.br, .br. Participa Mais Brasil. Eu acho que é esse mesmo. É sim. Esse aí, Participa Mais Brasil. Nós mostramos, né? Isso. E aí, esse site é do Executivo. Esse aqui é o do Executivo. Isso. Aquele outro segundo que nós abrimos era da Assembleia, né, Legislativa, e o terceiro era do Senado. Federal. Então, todos eles, né? Todos eles. Esse é da Câmara Federal. Câmara dos Deputados. Que é uma Câmara de Defesa. cidadania. Então, e todos os três são iguais, são simples. A participação é
por meio do seu cadastro no gov.br. Sim. Entrou, está sempre em destaque, onde você vai clicar, vai ver, vai dar o seu voto. Né? Vai contribuir ali com a sua participação. E aí você pode fazer isso a nível de governo estadual, entra na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, entra no governo do Estado de São Paulo e você vai encontrar nas páginas. E no seu município. Procura. Pode ser que não haja no seu município? Pode ser. Mas aí você também precisa questionar. Precisa cobrar e exigir. Porque esse é o nosso direito. Né? A participação. Aquilo que nós estamos batendo na tecla. O controle social. Não podemos abrir mão do controle social. O controle social é o que garante a democracia. A participação do pacto. Né? Por mais que haja algumas pessoas que, principalmente políticos, que não tenham um olhar muito feliz, né, para essa questão do controle social. Não importa. É questão de direito, questão de legislação, é questão de Constituição Federal. É nosso direito. Nós somos um país, uma nação regida pelo direito, pela lei, está colocado na lei. Então, precisamos fazer valer o nosso direito de participação. A nossa Constituição é intitulada Constituição Cidadã, a Constituição da Democracia. Mas não existe democracia sem participação popular. Por falar em participação popular, olha o nosso povo aqui, ó, mandando recado da gente. Ó. Marlene Lima disse assim, ó, leia aí, Débora, todo mundo vê. Consegue chegar aqui? Consigo. Boa noite, pastor Elber e Débora. Deus nos abençoe ricamente. Obrigada, Maria. Marlene do Guarujá, deixa eu ver quem mais aqui, ó. Márcia Antonias botou, o cidadão precisa usar o poder da voz que nos foi dado. Juntos somos mais fortes. Leia aí, Débora, me ajude. Ajude Loyola, Débora, isso mesmo. Amanhã mesmo vou entrar na página e acompanhar e participar. Poxa, que felicidade. Bacana. Olha, Balbina Medrado, minha mãe, é relevante entender o que é ser cidadão e sua importância na sociedade brasileira. Ó, José Maria também deixou um recadinho, Débora, aqui, ó. Boa noite, Débora. Boa noite, pastor Euber. Boa noite, querido. Boa noite, Zé Maria. O pessoal está ligadinho aqui no nosso podcast. E, Débora, olha como é importante essa questão da participação social, né? E estamos vendo lá no Rio Grande do Sul. Sim. Pessoas se juntaram para colaborar. Né? Eu estava vendo uma reportagem hoje, o Jonathan Neme, que é um comediante cristão, né? Ele conseguiu fazer uma vaquinha de 60 milhões, já indo para 80 milhões. Ele está lá em Londres, fez a vaquinha e está chegando isso para o pessoal. Gente, é muito edificante saber o poder que nós temos e que não precisamos do sistema, mas o sistema é para nós. E aí, Débora, eu queria compartilhar com ele, já está dentro do nosso horário, um vídeo, né, que você me mandou sobre o que aconteceu na cidade de Nova Roma. Isso, o ano passado, com as chuvas que caíram também lá no Rio Grande do Sul no ano passado, no mês de setembro, a população de duas cidades que eram ligadas uma à outra por uma ponte, e a cidade de Nova Roma, menor, ela estava sofrendo muito porque dependia muito de um outro município próximo, com mais recursos, principalmente na questão da saúde. E aí, esperando que o governo estadual ou federal conseguisse na construção, na reconstrução dessa ponte, o que foi apresentado para a população é que levaria mais um ano a construção da ponte e que ficaria por um valor alto. Se não me engano, foi em torno de 25 milhões de reais. Aí a população se uniu e é incrível o que eles fizeram. Levantaram o valor, construíram a ponte por um valor muito menor e num tempo muito menor.
Então, isso é muito bom. Isso é muito bom, edificante, alegra o coração da gente, dá uma sensação, Da alegria. dá uma sensação de que tem jeito. Não faz sentido, não. Exatamente. É muito legal. Vamos ver o vídeo? Vamos lá. Vamos. E os moradores de Nova Roma, no coração da Serra Gaúcha, inauguraram no último sábado uma ponte de importância vital para a cidade, fazendo ligação com Farroupilha. A estrutura havia sido destruída pelas chuvas em setembro do ano passado. A população arrecadou 6 milhões e realizou a obra em 138 dias. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. Tiago, essa obra não seria uma função do poder público? Boa noite, bem-vindo. Essa e muitas outras, como a participação dos pais nas escolas, nas APPs, que se arrecada dinheiro para investir na educação. Sim, a gente precisa da participação popular, mas às vezes eu acho que é um exagero e o poder público entrega menos do que deveria. Boa noite para você, Andréia, e para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Pois é, de 20 a 25 milhões. Esse é o valor que o governo do estado do Rio Grande do Sul havia estimado para a obra e a previsão de conclusão só no final deste ano ou no início do ano que vem. Lê do engano. Foram gastos bem menos, como a Andréia falou, bem menos de 6 milhões de reais na obra e menos de 6 meses, portanto, foram suficientes para a ponte voltar a funcionar, voltar a ter carros e pessoas passando por cima. Os moradores venderam rifas, criaram um Pix para receber doações, fizeram shows, quermesses com artistas locais, foram realizadas diversas ações para arrecadar os recursos e eles conseguiram até superar a meta, sabe? Era preciso 6 milhões e eles arrecadaram 7. Mesmo tentando a contratação de forma emergencial, o governo não conseguiu atender a população que, arregaçou as mangas, como a gente diz. O governo federal tirou o corpo fora, removendo a obra das ações de prioridade, os chamados projetos emergenciais. Vocês acreditam nisso? Sim, essa ponte não era emergencial? Bom, mas a população que iria ficar isolada, sem acesso principalmente à saúde e com a produção agrícola impossibilitada de ser escoada, não se bastou a resposta dos governos, tanto federal como estadual, e fez valer a fé e a união do povo gaúcho, que mostrou à população que a população sempre é maior do que qualquer poder, seja ele executivo, legislativo ou até mesmo o judiciário. A população, sim, quando quer pode, quando quer faz. Um belo exemplo, mas que ao mesmo tempo nos faz refletir sobre o papel do Estado. É isso que a gente quer trazer aqui. Um poder que demora, que gasta mais do que a iniciativa privada e que promete, promete e promete em campanha e, inclusive, nesse caso, já no poder. Pois é, e agora, depois da população já tendo feito a ponte concluída, vem as falácias, porque o político ele vive da lábia, da fala, das articulações. Quanto mais bem articulado, você pode ver, quanto mais bem articulado, que fala mais, que tem melhores argumentos, esses políticos se perpetuam nos poderes. Aquele que é mais tímido, mais acuado, tem mais dificuldade. Então a palavra tem força, na política não é diferente, E já começa a surgir, mas a ponte que a população fez é provisória, gente, é igual à ponte que tinha antes, até melhor, porque é mais moderna, com mais tecnologia, E aí agora, claro, o governo do estado pode, já que tem esse recurso de 20 a 25, não sei a estrutura dessa ponte comparando com o que a população fez com o que o governo vai entregar, talvez elas sejam diferentes, não estamos dizendo que é a mesma coisa, mas como que a gente tira a necessidade de uma população ilhada, isolada, tira esse argumento de emergencial e vai deixar elas como? Desassistidas, sem ter atendimento à saúde, porque os moradores precisam se deslocar até Farroupilha para os principais atendimentos. É o centro maior, é onde vai receber atendimento especializado em saúde, se dá um infarto, como é que a ambulância do SAMU vai chegar lá? Então são essas questões que não tem explicação agora o governo querer dizer que a ponte que a população fez, muito bem feita, diga-se de passagem, é provisória. Mas que se for provisória, então por que o governo não fez? É isso que a gente não entende. Às vezes a própria burocracia facilita
muitas vezes até mesmo a corrupção, porque né, o que se prova está no papel, e às vezes as várias operações de GAECO, Lava Jato, por aí mostram que os recursos saíam igual a água nos registros do Tesouro Nacional, e assim não é diferente dos estados, por meio de folhas assinadas. Aqui em Santa Catarina a gente teve a compra de dezenas de respiradores que nunca vieram, nunca foram entregues, e o dinheiro foi antecipadamente para uma casa de massagem no Rio de Janeiro. Então por aí você imagina. Agora, para construir uma ponte não existe recursos, não existe meios emergenciais de atender uma população. Parabéns aí o povo de Nova Roma, né, que mostrou valer que a fé, e quando se quer, quando a população quer, se consegue, se constrói. É verdade, a força da população, né? A voz do povo é a voz de Deus, já diz o ditado. É isso mesmo. E este ano é ano de eleições, não estaduais, mas municipais. Vale a dica. Vale a reflexão. Talvez a prefeitura, por cidade pequena, realmente não teria como desembolsar nesse momento os 6 milhões, né? E fazendo um trocadilho, já que você trouxe para o ditado popular, como eu sempre gosto às vezes de trazer nos meus comentários, a ponte está pronta. É aquele velho ditado: depois da mulher casada, não falta marido. Então todo mundo quer ser o dono da ponte de Nova Roma, quando na verdade a população mesmo é que mostrou valer. Aí, o que vocês acharam disso, pessoal? Comente aí, coloca a sua opinião. Abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Nossa audiência maravilhosa. Pátia Azevedo também mandou um abraço e falou que muito bom o assunto de hoje. Deixe seu comentário aí, o que você achou? Olha que bacana, Débora. A cidade se mobilizou para construir uma ponte, né? E conseguirem, tem claro, 7 milhões para conseguir construir, tudo com uma vaquinha online, né? Débora, de que maneira a consciência do coletivo ela pode influenciar nas decisões políticas e sociais? É dessa forma, quando nós buscamos conhecer, não ficamos sentados esperando que a informação nos chegue, mas quando nós nos levantamos e vamos com disposição entender, conhecer, saber como participar, de que forma podemos resolver, e não ficarmos cada um na sua casa lamentando pelas circunstâncias. Nós podemos aprender muito com os nossos concidadãos. Né? O pessoal do Rio Grande do Sul tem nos dado muitas lições. Vamos fazer dessa oportunidade um momento para a gente se levantar. Né? É simples, é unidade, é união, é força de vontade, é desejo, é vontade de fazer. Como eles mesmos colocaram aí, né, os dois jornalistas, nós estamos no ano de eleição. Se você não se levantar disposto a entender, a conhecer essas pessoas que se apresentam como candidatos, você precisa ter esse mínimo de comprometimento com o coletivo. Você não pode simplesmente deixar para o dia em que você... Eu já ouvi isso de muitas pessoas. Pegou o primeiro papelzinho que achou caído na rua, no chão, sem contar que essa já é uma atitude anticidadã. O lixo jogado no chão. Essa é uma atitude antidemocrática, totalmente. Extremamente. Não é? No dia da eleição, não deve ser feita nenhuma forma de propaganda eleitoral. Então, você já cometeu o erro de pegar o papel do chão, que não deveria estar lá. Você já cometeu outro erro de utilizar de um material que não deveria estar sendo distribuído. E aí ainda um erro maior, de votar numa pessoa que você não sabe quem é, mas você vai lá votar simplesmente por votar. É melhor que você não vote. É melhor que o seu voto seja consciente, você saiba o que vocês estão fazendo. E saiba quem é essa pessoa e tenha disposição para cobrar dessa pessoa. Quando nós falamos de um vereador, deve ser alguém próximo de vocês. Você não pode optar por um vereador, uma pessoa que você nunca viu, você não sabe quem é, você não conhece a história dessa pessoa. É também muito complicado quando nós não nos apercebemos de que se existe eleição a
a cada 4 anos é para quê? Para que haja uma inovação. Absurdamente no Brasil nós temos políticos de estimação, nós temos interessados. Nós temos pessoas de Vai para filho. Exato. Como se a monarquia não tivesse acabado. Então, a monarquia não saiu do nosso Já se pública. Nós precisamos ter uma atitude, um comportamento comprometido com o resultado coletivo. E para isso, você precisa saber em quem você vai votar. Faça pesquisa, conheça a pessoa, entenda o que essa pessoa está dizendo. E mais uma vez eu trago aqui para a gente não esquecer: nenhum vereador tem o papel do executivo. Nenhum vereador pode apresentar proposta de asfaltar rua, de limpar praça, de construir nada, porque esse não é o papel do vereador. Esse é o papel do executivo. O papel do vereador é fiscalizar o serviço do executivo, é legislar, é criar leis que possibilitam o trabalho do executivo, que melhore o trabalho do executivo, que torne viável o trabalho do executivo. Essa é a função do vereador. Então, em ano de eleição, como foi colocado aí no que nós acabamos de assistir, vamos entender isso como um exercício de cidadania com responsabilidade. Vamos participar. Nós queremos deixar claro para você que a cidadania é um comprometimento de amor, de responsabilidade, de doação. Você não contribui com seus impostos, não é suficiente. Não é apenas com os impostos, não é apenas com o voto, mas é essa participação, como nós podemos aprender na prática hoje com o nosso povo do Rio Grande do Sul. Agora, nós somos membros de um grupo social. Esse grupo social ele possui uma interação, um consenso social. Então, eu preciso pensar que, para estar no espaço de poder, tem que ser alguém semelhante a mim. Eu não posso colocar qualquer um, porque o cargo público ali vai me representar. Tem que ser pessoas que pensem como eu. E isso faz parte da cidadania, né? Isso faz parte de que o nosso coletivo para garantir a nossa sobrevivência, para que a gente consiga existir. Então, se nós não fazemos isso e damos esse espaço de poder para qualquer um que não é o nosso semelhante, nós estamos contribuindo para uma antidemocracia. Né? A cidadania é a nossa ferramenta social para conseguirmos subsistir a tudo e a todos. Né? Débora, a gente está chegando já quase ao finalzinho, né, do nosso podcast. Hoje conseguimos chegar até o quase final da nossa pauta, né? E aí eu quero trazer mais um questionamento para você, né? Esses obstáculos para a participação social, eles existem, eles são reais. Sim. Né? E você citou alguns deles, como a consciência, o conhecimento. Mais algum que você queira abordar aqui para a gente? Eu acredito que é um campo que nós vamos ainda minerar muito. Né? Muito. Mas as pedras preciosas virão. Sim. Vamos guardar a verdade de que o poder político, não falando das instituições, Sim. que nós entendemos, né, aquilo que são as instituições. Sim. As instituições, elas são perenes, elas permanecem. Né? As instituições é o que nós chamamos do Estado Democrático de Direito, porque são instituições pautadas na lei. Por isso, a palavra direito. Estado, instituições democráticas, participação do povo, de direito, pautada pela lei. A lei é aquilo que nos garante, né, o direito, no sentido de fazer valer o meu compromisso, a minha responsabilidade e aquilo que me é de direito.
Quando nós entendemos isso, e já falamos bastante a respeito disso, nós temos que perceber que as pessoas que compõem esse Estado, as pessoas que estão nas instituições, as pessoas que estão lá nas instituições, são pessoas que foram revestidas de poder para ocupar os cargos, né? A autoridade foi concedida. Então, essa autoridade foi concedida pela população, pelo povo. Acontece que quando essas pessoas assumem esse papel, nós não podemos acreditar que elas se tornaram, por isso, santas, irrepreensíveis, Inalcançáveis, né? perfeitas, né? De forma nenhuma. Muito pelo contrário. Nós demos a elas a autoridade para que elas nos representem. Então, nós precisamos fiscalizar para percebermos se aquilo que está sendo feito está de acordo com aquilo que esperamos delas, com aquilo que acreditamos. E sempre precisa prevalecer a maioria. A maioria do povo brasileiro é a favor da sardinha ou não? Isso precisa ficar claro e nós precisamos reivindicar isso. A maioria do povo brasileiro optou pelo comprovante do voto, pela possibilidade de se fazer uma conferência, uma confirmação do voto, porque o voto é secreto. Estado, né? Sim, o voto é secreto, mas a contagem do voto não é secreta de acordo com as nossas leis, de acordo com o Estado Democrático de Direito. Ser fiscalizado. Então, nós precisamos participar. Nós precisamos ter coragem, ter disposição, ter força. Nós precisamos encontrar dentro de nós a força, principalmente quando olhamos para as crianças, quando olhamos para os adolescentes e os jovens, e nós que somos adultos, pensarmos o que nós queremos deixar para o futuro, o que nós queremos deixar de herança, de legado para as futuras gerações. Nós queremos deixar que modelo de sociedade. Nós queremos deixar qual a cultura, quais os valores. E aí, por isso, nós lutamos. Porque só vale a pena viver quando você tem coragem de lutar por aquilo que você acredita. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final. Abraço a todos que estão aqui ligadinhos em nós. Deixa pra gente aí de onde você está falando, tá bom? Sei aqui, mas deixa aí, tá bom? Depois a gente vai acompanhar com calma e responder a cada um. Um abraço para a Marli, a Márcia, a Júlia Loyola, a Valpina, Zé Maria, a Pati, Jamil, tem uma galera aqui ligadinha na gente. E para encerrar dela, vou pedir até o Ney para nos ajudar aqui, para apagar as luzes, e nós vamos encerrar com 1 minuto de silêncio. Nós não teremos vinheta hoje, em homenagem aos nossos irmãos ali do Rio Grande do Sul. Basta apagar as nossas LEDs aqui e eu já agradeço. Muito obrigado, forte abraço e aguardamos vocês em um próximo episódio do Podcast Cidadão. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação, pela sua opinião, pela sua crítica. Nosso abraço, um bom final de semana e a todos os nossos queridos do Rio Grande do Sul. O nosso abraço e as nossas orações.